Dia 24. Transformado pela verdade. As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mateus 4:4. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo o que precisam nesta comunidade de santos amigos. Atos capítulo 20, versículo 32. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é um processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. 2 Timóteo 3,17. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Veja Atos capítulo 7, versículo 38, Hebreus 4,12, 1 Pedro 1,23. Jesus disse: as palavras que eu digo são espírito de vida. João 6,63. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação, existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. Tiago 1,18. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão especial à sua vida quanto o alimento. Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23:12. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Salmo 119:103, Mateus 4:4, 1 Coríntios 3:2 e 1 Pedro 2:2. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. 1 Pedro 2:2. Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser sua primeira prioridade. Jesus chama isso permanecer. Ele disse: se vocês permanecem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. João 8:31. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e última palavra em minha vida. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura, todos estão fazendo isso. Tradição, sempre fizemos isso. Razão, isso parece lógico. Emoção, parece-me a coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão lembra: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Provérbios 30:5. E Paulo explica que tudo das Escrituras é palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar-lhes como viver. 2 Timóteo 3,16. Nos primeiros anos de seu ministério,
Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia. Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante depositaria confiança total na Bíblia como a única autoridade para sua vida e seu ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá autoridade máxima sobre sua vida. Decida que, independentemente da cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como a autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito? Determine que quando Deus lhe manda fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente, quer a ordem faça sentido para você, quer não, independentemente de sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Atos 24:14. Devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia. Devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Primeira, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição: mente fechada, à beira do caminho; mente superficial, solo pedregoso; e mente distraída, entre os espinhos. E em seguida adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Lucas 8:18. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com seu professor de Bíblia, você deve examinar sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho, se você for humilde e receptivo. Tiago aconselha: num espírito humilde, gentil, modesto, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a sua alma. Tiago capítulo 1, versículo 21. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia, de capa a capa, jamais a leram de uma capa a outra. Segunda, por mais de 2000 anos da história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas 3 minutos. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia, de capa a capa, jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos de seu dia para ler a Bíblia, em um ano terá lido toda ela. Se você eliminar algum programa de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, completará 2 leituras das Escrituras no período de um ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso Deus orientou os reis de Israel a sempre manter por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias de sua vida. Deuteronômio capítulo 17, versículo 19. Mas não se limite a mantê-la por perto de você. Leia-a regularmente. Uma ferramenta simples de grande auxílio é um plano de leitura diária da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte a outra arbitrariamente, negligenciando outras. Terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica 2 atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço não permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria publicado há algum tempo. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, por quê, como. A Bíblia diz:
Verdadeiramente, as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres, e continuam a estudá-las. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensino de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Tiago 1,25. Quarta, memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles o ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com outros. Vê Salmo 119:11, Salmo 49, Salmo 50, Salmo 105, Provérbios 22:18, Jeremias 15:16, 1 Pedro 3:15. A memória é como um músculo. Quanto mais a exercita, mais forte ela se torna. E memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos neste livro, que falaram ao seu coração, escrevendo-os em um pequeno cartão que possa levar sempre com você. Releia o trecho em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, enquanto estiver trabalhando, fazendo exercícios físicos, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir. Os 3 elementos essenciais para a memorização das escrituras são repassar, repassar e repassar. A Bíblia diz: lembre-se do que Cristo ensinou e que suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Colossenses 3,16. Quinta, refletir sobre a palavra de Deus, o que a Bíblia chama meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe o versículo e pondera longamente a respeito dele. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus, não para algum problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior. 2 Coríntios 3,18. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi, homem segundo meu coração, Atos 13:22, é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: como amo os teus ensinamentos, medito neles o dia inteiro. Salmo 119:97. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter a resposta às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. Veja Josué capítulo 1, versículo 8, Salmo 1, versículos 2 e 3 e João capítulo 15, versículo 7. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Tiago 1:22. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que não pratique nada do que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou estudado. O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, esquece-se do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão
se as praticarem. João 13:17. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir às mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutir com outras pessoas como aplicar seus ensinos à própria vida. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-lo a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você, prática, algo que você possa fazer, e verificável, com prazo final para ser realizada. Toda aplicação deve envolver tanto seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre esta questão. O que Deus lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não o deixe vacilar. Assim disse D.L. Moody: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Dia 24. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: a verdade me transforma. Versículo para memorizar: se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:31 e 32. Pergunta para meditar: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer?